Fala pessoal, boa tarde. Levítico capítulo 6 hoje é o seguinte, esse capítulo aqui, em conjunto com o capítulo 7, ele se refere à visão do sacerdote, são as instruções do Senhor para os sacerdotes realizarem os rituais. Então aqui, a lei do holocausto, lei da oferta de manjares e a lei da expiação do pecado se refere para os sacerdotes aplicarem, criarem os rituais ali de acordo com o que Deus falou. Caio, mas lá no capítulo 1 e 2 já tem uma coisa sobre isso. É os mesmos títulos, epígrafes, é tudo igual. Então tá repetindo as coisas? Não, nada a ver. Lá no capítulo 1 e capítulo 2 se refere da visão do ofertante. É a instrução de Deus para as pessoas que vão levar os animais, levar o alimento como oferta, como sacrifício, como holocausto. Agora aqui é para o sacerdote. E por que esse capítulo aqui tem que chamar a nossa atenção? Porque eu e você, nós somos sacerdotes do Senhor. Se você crê na palavra de Deus, se você entende o sacrifício de Jesus por amor a você e a mim, levando todos os nossos pecados e erros na cruz, sofrendo no nosso lugar para nos dar a vida eterna, é agora. Você tem que entender que você é sacerdote do Senhor. Você precisa entender isso. E você precisa valorizar essa palavra, viver essa palavra e pregar essa palavra. Então esse vídeo aqui é para mim e para você, hoje. Então você precisa entender isso, tá? Que tudo que Deus estipulou aqui é para colocar uma ordem. E essa é a palavra-chave desse vídeo. Ordem. Ordem no cultuar. Ordem no adorar. Então eu vou tentar ligar com você alguns pontos aqui para você refletir na sua vida, como que está a sua oração, como é que está a sua adoração, o seu louvor, tudo isso. E eu não estou falando de domingo em domingo não, eu estou falando de segunda a segunda, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, aonde você estiver, aonde você for. Então a gente vai conversar sobre isso, tá? Primeiro versículo para você grifar aí na sua Bíblia. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui está falando, no caso, sobre a lei do holocausto. Mas a gente sabe que o fogo, ele é um símbolo, na Bíblia, de realmente que nos mostra o fervor do cristão pelo seu Deus e que deve ser mantido aceso. O Espírito Santo, quando você crê na palavra do Senhor, e Jesus nos disse, não vos deixarei órfãos, vou dar para vocês o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que vai guiar, orientar, auxiliar, sempre visando quem? O caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Então, ponto final. O Espírito Santo que habita em você vai te guiar até Jesus. E Jesus deixou muito claro suas palavras, seus ensinamentos, a sua missão, o seu sacrifício, ou a sua ressurreição, tudo. Então, qual que é a missão do Espírito Santo em você? Te levar até Jesus. Então você precisa entender isso, que esse fogo que você sente por querer ler a Bíblia, por querer meditar na Bíblia, por querer ir à igreja, escutar a palavra de Deus e querer crescer na presença do Senhor, é por conta do Espírito Santo, que está aí te cutucando e falando, continua pondo lenha, continua queimando esse fogo aí, porque realmente você tem que permanecer fiel até o fim, para ser salvo no Senhor Jesus. E a gente sabe que esse mundo aqui, ele é muito tentador, com muitas coisas, muitas situações que podem fazer esse fogo se apagar. Então eu quero deixar um alerta para você. Se você aqui nesse vídeo, você está se sentindo, tá bom, mais um vídeo, é mais uma coisa, mais alguém falando da palavra de Deus, esquece isso agora. E no nome de Jesus, dobre os seus joelhos onde você estiver e faça essa oração aqui. Senhor, eu me coloco à disposição de novo na tua presença para te buscar, te adorar, te servir de todo o meu coração. Eu não quero que esse fogo dentro de mim se apague, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o Senhor e eu quero te servir de todo o meu coração. Amém. Faça isso aí, porque realmente, pessoal, o fogo não pode se apagar. E esse fogo ele é fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso acordar, para o nosso levantar, para o trabalhar, por passar por situações diversas, Então a gente está numa segunda-feira, acabou de ser no final de semana, aí você fica assim, meu Deus, eu vou trabalhar de novo, não sei o que, eu vou ter que encontrar isso. Não é assim que funciona. Quem tem o Espírito Santo com fogo no seu coração, vai assim, opa, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo meu trabalho, vou fazer o meu melhor, no nome de Jesus, me guarda de todo mal, me guarda de toda seta maligna, me guarda, me livre, me abençoa, e eu quero fazer o melhor. É isso, olha que ânimo diferente, olha que situação diferente que um cristão verdadeiro faz. É assim que você precisa fazer, não importa onde você esteja, aonde você trabalha,
como você vive. Não tem dia ruim para adorar o Senhor. Isso você precisa entender. Se Paulo, lá na prisão, né, adorava, louvava, exaltava o nome do Senhor, cantava, meu, quem dirá nós aqui, né? Nossa casa, às vezes tá chovendo, não pode sair, sei lá o que acontece aí, e você fica reclamando. Não faz isso. Todo tempo louve ao Senhor. Em todo tempo glorifique, exalte o nome de Jesus. É isso que você precisa entender. E a ordem, onde é que fica? O que é essa ordem que você está falando, Caio? É no versículo 12 ali, tá? Também, sobre a lei do holocausto, fala assim: mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Porá em ordem. No caso aqui, esse porá em ordem é realmente organizar. Agora, a pergunta que eu faço para você é: a sua vida de oração está organizada? Você tem realmente, assim, conversado com Deus todos os dias? Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser os 3 períodos, pode ser em vários momentos, mas você tem conversado? Você tem colocado isso em ordem? Ou você faz assim: a última vez que eu conversei foi... Meu, não tem sentido. Um cristão que não fala com o seu Deus, com o seu Pai, tem muita coisa errada aí, né? Agora, colocar em ordem a adoração. Ou seja, você vai na igreja todo domingo, por exemplo. Você vai cultuar ao Senhor. E a igreja apresenta a sua liturgia. Então ali você vai meio que seguir. Mas você precisa entender uma coisa: que na sua mente e no seu coração, você precisa colocar em ordem. A ordem de prestar atenção na palavra de Deus. Prestar atenção no que eu estou louvando. E não só repetir a música que está cantando. Toma cuidado com isso. Colocar em ordem a minha vida espiritual. Ou seja, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou cantando, o que eu estou estudando, está de acordo com a palavra de Deus? Vamos lá, vamos riscar, vamos pegar, vamos fazer. É isso. E olha o versículo 17. Coisa santíssima é. Versículo 18. Tudo que tocar nelas será santo. Aqui ele está falando da oferta de manjares também. Mas aqui você precisa entender que tudo que você faz para Deus tem um significado, né? Então você quer oferecer para o Senhor o seu melhor. Você quer estar na melhor forma, do melhor jeito. Assim eu espero. Não dá para ir na igreja de qualquer forma. Não dá para você acordar numa terça-feira e falar assim: mais um dia, obrigado Senhor, amém. E não é assim que funciona, tá? A gente precisa entender esses detalhes aqui que a Bíblia nos mostra. Tudo isso daqui não precisa ser mais aplicado, né? Igual os sacerdotes faziam. Sacrificavam o animal, fazia isso, fazia... Não, isso aí já foi. O Senhor Jesus pagou todo o preço. Ele consumou nele mesmo toda essa lei. Mas qual é o papel de todo cristão? Buscar ao Senhor de todo o coração, com excelência, com ordem. Então, o recado para você é esse: coloca a sua vida de oração em ordem. Coloca a sua leitura da palavra de Deus, a sua meditação em ordem. Não dá para gastar aqui 5 minutinhos, 3 minutos, 7 minutos. Não, a palavra de Deus, ela é fundamental para a gente entender vários pontos da vida. Então você tem que gastar nela 30 minutos, 1 hora e meia. Meu, você tem todo o tempo aí para você meditar nessa palavra. E você precisa valorizar. Não existe nenhum outro livro no mundo mais valioso em sua palavra e mais fiel em sua palavra do que a Bíblia. Então, ponto final. É a voz de Deus para você. Então, você tem que gastar tempo e organizar isso no seu dia. Não sei que hora você acorda, não sei como você trabalha, não sei como que é a sua rotina, mas você tem que se organizar. Você tem que colocar o culto em ordem na sua casa, com a sua família, tá? Então, isso aqui é fundamental para você entender, tá bom, pessoal? Então, nesse capítulo 6 aqui, e depois o 7 também, que vai entrar em conjunto, é sobre isso, como que o sacerdote deve realizar esse ritual. Então eu espero que você consiga ler esse capítulo e aplicar na sua vida, entendendo, você é um sacerdote do Senhor, você crê no Senhor Jesus, você o ama de todo o seu coração. Assim eu espero que você fale com Ele, busque a presença dEle e o principal, não deixe esse fogo apagar. Esse mundo oferece muitas coisas e o nosso adversário, o diabo e seus demônios, eles vão fazer de tudo para você fugir dos caminhos de Deus, você tropeçar e não voltar mais, você se enganar, você ser enganado. Toma muito cuidado com isso, porque todos os dias ele vai tentar você de alguma forma, mas você tem que manter esse fogo aceso, porque o fogo também, ele ilumina, e a gente sabe quem é a luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus, e a palavra de Deus deixa muito claro isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e esse fogo do nosso coração também representa a palavra de Deus que nós entendemos, absorvemos e praticamos, tá bom? Coloca o seu culto em ordem a Deus. Essa é a mensagem.
Um grande abraço, nos vemos no capítulo 7. Deus abençoe.